Hoje eu vim compartilhar com você um item ou uma atividade muito simples para você fazer, que você vai se sentir muito mais próxima, mais íntima, mais conectada com Deus. Olá, mulher, eu sou a Erika Maiele, seja bem-vinda a este canal, é um prazer te receber por aqui. E sem enrolação, este item é um caderno de orações. Quando eu inseri isso na minha vida, lá quando eu tinha meus 9 anos, falta pouquinho tempo para fazer 29, ou seja, tem praticamente 20 anos que eu tenho este hábito de escrever as minhas orações. Quando eu era criança, que eu fui conhecendo Jesus, a minha líder de célula fez uma lembrancinha de uns caderninhos de oração e entregou pra gente. E o caderninho era pequenininho, desse tamanhozinho assim, de EVA, e as folhinhas tinham pouquíssimas folhas nele, devia ter umas 10 a 15 folhinhas. Mas aquilo lá foi plantado no meu coração como uma semente que ela realmente germinou, e eu trouxe isso até hoje na minha vida e pretendo carregar isso pela minha vida inteira. E por que nós devemos ter um caderno de orações? Porque nós temos a extrema facilidade de esquecer aquilo que Deus fez por nós. Muitas vezes nós olhamos testemunhos lindos da vida de outras pessoas, vemos grandes feitos na vida de outras pessoas, ou lemos a Bíblia e vemos ali grandes feitos que Deus fez na vida das outras pessoas, mas aí a gente pensa em nós. Será que Deus não faz nada por nós? Será que nós não somos vistos? Será que Ele não interfere na nossa vida? Será que Ele não relaciona ali conosco? E você vai ver que se você escrever, você vai ver as respostas de Deus. A Bíblia nos conta a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus, e após receberem a sua cura, somente um voltou para agradecer. Por que ele voltou para agradecer? Primeiramente porque ele se lembrou daquele feito que tinha sido realizado sobre a vida dele. E os outros 9 não se lembraram, a gente não sabe o motivo, né? Mas a Bíblia só conta isso, que apenas um voltou. Mas vamos supor aí que os outros 9 tenham esquecido daquilo que Jesus fez por eles e só foi seguindo a vida lá, curado e feliz, vivendo normalmente, como se ele não tivesse tido um encontro maravilhoso e uma resposta maravilhosa de Jesus. Então nós também somos muitas vezes como aqueles 9 leprosos, nós esquecemos daquilo que o Senhor faz por nós. E quando nós anotamos, nós temos esse privilégio de retornar ali e ver como que Deus agiu e como que Ele respondeu à nossa vida. Este caderno, por exemplo, ele é de 2023 e nós estamos em 2026. Então é muito bom eu abrir aqui e ler coisas que eu escrevi, que eu senti, que eu pedi para Deus em alguns momentos. É claro que você não vai escrever todas as suas orações, que aí não existiam caderno suficiente no mundo, né? Mas você vai escrever aqueles dias assim que você tá mais angustiado, ou aqueles dias que você tá mais alegre, aquele momento que você realmente quer registrar, que você não quer esquecer disso. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês que em 2023 eu estava com uma insegurança terrível, com um medo terrível, que era de sair da clínica que eu trabalhei por 3 anos e abrir o meu próprio consultório, assim, entre aspas, né? Que no caso não era abrir meu próprio consultório, mas era alugar uma sala e começar a atender sem que eu fosse funcionária, né? Mas que eu fosse realmente ali a dona do meu negócio. Então eu estava muito insegura, com muito medo de trocar o certo pelo duvidoso, mas eu estava muito angustiada já naquele lugar. Então eu escrevi essa situação aqui para Deus. E hoje, em 2026, eu saí em 2024 de lá dessa clínica, que graças a Deus também a gente tem que agradecer pelos locais que a gente passou, né? Mas eu saí dessa clínica, aluguei um consultório, comecei a atender por mim, né? E pra mim. E foi assim uma decisão maravilhosa que eu tomei, muito insegura, mas confiando na providência do Senhor. E hoje eu posso olhar aqui como eu estava com medo e como o Senhor foi comigo e como Ele é comigo. Então aqui tem várias coisas de vários assuntos. O lado ruim de você ter um caderno de oração é que você não vai conseguir guardar. E se você não tiver, como eu, se você não tiver uma casa com muito espaço para guardar, imagina, eu escrevo há 20 anos. Se fosse para eu guardar as coisas de 20 anos, haja espaço numa casa, né? Então, infelizmente, eu vou me desfazendo. Mas, por exemplo, por 3 anos eu consigo guardar. E aí eu leio aquilo, depois que esse caderninho aqui acabar, que ele ainda não acabou as folhas dele, eu vou me desfazer dele, infelizmente, se eu não encontrar um lugar para guardar. Mas eu pude reler ali aquilo e trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é uma passagem da Bíblia também. E o que é que nos dá esperança?
é ver que Deus se relaciona, pelo menos comigo. O que me dá esperança é ver que Deus se relaciona comigo, que Ele não está alheio à minha vida, mas que Ele está presente, que Ele se faz presente e que Ele quer se relacionar realmente. Depois, no ano passado, 2025, eu ganhei um outro caderninho da minha sócia, né? E este caderninho, olha só, que esse aqui é bem simples, né? Mas este daqui é uma gracinha. Eu ganhei este caderninho aqui. Eu nunca comprei uma coisa assim específica. Eu sempre compro algo bem simples e fácil. Não compro marca-texto, aquelas coisas, cheio de enfeite, post-it. Se você quiser fazer assim, você pode fazer. Mas eu só compro o caderno e escrevo. Não tem nada demais. Nada demais assim, né, de enfeite, mas aqui está meu coração. E ela me deu este caderno aqui, que tem o nome Minhas Cartas para Deus. Aqui eu decidi usar ele somente para adoração, porque aqui tem muito pedido, muitas angústias, mas esse daqui eu quis usar ele só para adoração, só para enaltecer o nome de Deus. Então, às vezes eu escrevo uma música, né, de alguém, não que eu seja compositora, eu escrevo a música de alguém, que é uma música de adoração. Então, este caderno aqui é somente para eu louvar a Deus. Esse daqui eu peço, agradeço, faço tudo. Mas esse daqui eu decidi que eu ia dedicar somente para Ele, que eu não queria que tivesse algo que precisasse dele me responder. Aqui eu quero dar o meu coração para Ele, dar o meu sentimento para Ele, dar a minha gratidão, dar a minha adoração, dar o meu louvor para Ele, entregar o meu coração para Ele. Nesse eu busco respostas realmente. Mas enfim, não há necessidade de ter dois. Ela comprou pra mim porque ela sabe desse meu gosto, né? Que eu gosto muito de fazer e eu incentivo muito as pessoas fazerem. E isso é também terapêutico, né? Eu não sabia, né? Porque eu comecei isso desde criança, mas com o tempo a gente vê como isso é terapêutico e até eu já vi psicólogos falando sobre isso, sobre você escrever as suas emoções, para poder você organizar a sua mente através da escrita. Isso é muito bom. E eu sempre fiz isso, e isso é maravilhoso. Não perca essa oportunidade de dar o seu testemunho para você mesma. Muitas vezes você pensa que você não tem testemunho para contar, mas você tem. E ele não precisa ser grandioso aos olhos dos outros. Ele precisa ser grandioso para você. Porque Deus, ele não precisa estar na sua vida só para fazer coisas assim grandiosas. Mas no simples, no dia a dia, é aí que faz a diferença no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, coisas simples que já aconteceu comigo várias vezes. Eu tô saindo no sol quietão e eu falo: ô papai, o senhor poderia colocar uma nuvem sobre esse sol para que conduzisse o meu caminho pela tua sombra? E isso já aconteceu comigo várias vezes. Isso é relacionamento no dia a dia, que muitas vezes a gente não nota. Ou, por exemplo, esse fim do ano de 2025 e começo de 2026, eu estive com um problema que eu não sei nem o que era, mas possivelmente poderia ser algum problema neurológico ou psicológico, né? Minha cabeça tá assim com um turbilhão de coisas e tá dando umas sensações ruins na minha cabeça. Isso eu escrevi, porque eu creio que o Senhor vai me curar disso, que o Senhor já me curou disso, e no futuro eu vou ver como eu passei por angústia durante alguns meses, mas que o Senhor esteve comigo e me deu vitória. Nestes cadernos eu também oro pelos meus pacientes, pela minha profissão, pela minha família, por tudo. Por tudo, enfim, é para você abrir o seu coração diante de Deus e ter a oportunidade de reler aquilo de novo e ver os grandes feitos de Deus por você e ver os pequenos feitos de Deus por você e ver o seu relacionamento com Deus crescendo a cada dia mais e sendo assim a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Espero que você tenha gostado e espero que você aplique isso na sua vida. Você pode deixar nos comentários se você tem este hábito, se você deseja criar este hábito. Compartilha com uma amiga que também está querendo se aprofundar na intimidade com Deus. E não esqueça de deixar a sua curtida. Tchau, tchau. Um beijo.